Oi, oi, oi. Ótimo dia para todos. Como é que foram de carnaval, meu povo? Descansaram? Se divertiram? Como é que foi? Vamos lá para o nosso bate-papo de hoje, da semana. Oi, Roberto. Seja bem-vindo. Vamos entrando, convidando o pessoal. Vamos ter uma conversinha muito legal hoje. Escuta só. Coragem é resistência e controle do medo, e não a ausência dele. Então, se você tá com medo, vai com medo mesmo, tá? Porque isso aí é a coragem. E aí, como é que vocês estão? Quem estava aqui desde as primeiras lives vai lembrar que a gente já passou por vários cômodos da casa, fazendo o detox, destralhando. A gente passou, ó, vou até relembrar vocês aqui. A gente passou pelo quarto do casal, a gente falou vários detalhes sobre o quarto do casal, muitas dicas, tá? Tem a live lá no perfil do Instagram, quem não assistiu pode voltar lá. A gente falou sobre alguns detalhes, né, sobre acessórios, alguns detalhes do quarto que não foram ditos no quarto mesmo de casal, tá? Falamos sobre o quarto infantil, um papo muito legal, bem extenso, né? Foram 2 lives para o quarto de casal e 2 lives para o quarto infantil. Muita informação boa, tá? E aí a gente passou pela sala de estar, a sala de jantar. Falamos lá sobre a organização desse espaço. Falamos também sobre o escritório, sobre toda aquela parte de papelada, documentos, contas, que às vezes a gente deixa tudo bagunçado e vai procurar, não encontra. Então a gente também falou sobre essa parte. Falamos sobre a cozinha. Falamos sobre o banheiro. E por último, a gente falou sobre a área de serviço, tá? Então a gente já passou por praticamente todos os cômodos da casa, né? Se tiver faltando algum cômodo é porque, em geral, são esses cômodos que existem para todas as famílias. Tem pessoas que têm cômodos extras e aí você pode adaptar com as dicas dos outros cômodos nesse cômodo que você tem que não foi falado aqui na live, nas lives, tá? Mas o que eu quero falar hoje? Eu quero falar, quem acompanhou aí os stories, né, da chamada para live, viu que o tema de hoje é mantenha a construção. Então, o que foi que a gente construiu, né, diante dessas lives que a gente vem tendo, vem fazendo? Foi uma organização na casa. Então, não é só fazer a organização, fazer o detox, destralhar. A gente tem que manter. Então, mantenha a construção, mantenha o detox que foi feito, tá? Porque não é só a organização que você faz uma vez e resolveu o seu problema pro resto da vida. Quem dera, né? A gente precisa manter. É que nem uma atividade física. Quando você faz atividade física, você tem que fazer constantemente. Alimentação saudável, constantemente. Não é uma coisa que você faz por um tempo e depois para e pronto, resolveu o problema. Não é, tá? Então, a gente passou por todos os cômodos da casa, fizemos o detox, o destralhe, e agora a gente precisa manter o detox, o destralhe dessa casa, tá? E é isso que eu vou falar hoje, como manter o que a gente fez, como manter essa construção da organização que a gente criou e não desconstruir, não destruir o que foi feito. Porque realmente eu já falei várias vezes aqui pra vocês que o início é mais difícil. A primeira vez que a gente vai organizar algum cômodo da casa, vai destralhar, é sempre mais difícil. É sempre mais cansativo.
a manutenção costuma ser mais tranquila, porque como a casa, o cômodo já tá ok, você já fez o grosso, né, como a gente chama, então o restante é só manter, tá? É que nem quando você faz uma faxina no final de semana, vamos supor, e aí durante a semana você fica só mantendo a casa, não precisa fazer essa faxina. Então o detox, o destralhe da casa é isso, é como se fosse uma faxina geral que você faz a primeira vez e depois as outras coisas que você vai fazendo é para manter esse destralhe, para que não volte aquela bagunça, aquele amontoado de tralha novamente, tá certo? E aí eu queria que você soubesse que nem sempre uma única rodada, né, que é como a gente chama, que é o que eu tô falando, da desintoxicação é suficiente. Não é porque você, eu já fiz isso, a gente já passou por todos os cômodos, eu já fiz. Já ficou tudo ok, ficou perfeito. Não necessariamente. Pode ser que, como você está começando, a primeira vez, por mais que seja a mais cansativa não é a que você faz totalmente. Sempre falta alguma coisa. E é essa parte de manter essa construção da organização que vai te ajudar a perceber o que ficou faltando, tá? Então, não fique frustrado, não fique achando que você não fez direito quando você, de repente, for passando os dias na sua casa e vivendo lá e mexendo e vendo, faltou isso, faltou aquilo, eu não fiz aqui, eu não fiz direito. Não fique se sentindo mal por isso, porque é normal. Você, quando está começando, você não faz 100%. Por mais que você tenha feito, foi a vez mais difícil, porque foi a primeira vez, mas nem sempre você consegue fazer tudo, você consegue fazer perfeito, até porque perfeição não existe, tá? Isso é muito relativo, né? O que é que ficou bom para você? Talvez não tenha ficado bom o suficiente, mas você só vai saber no dia a dia, tá? Então não se preocupe nessa primeira rodada que a gente passou, que foi quando vocês deram o pontapé do detox e do destralhe. Não se preocupe se não tiver sido da melhor maneira, tá certo? E aí, assim, a nossa vida, ela tem movimento, não é isso? Eventos acontecem, a gente ganha presentes, então tem sempre coisas entrando na nossa casa novamente, tem coisas saindo. Então, é isso que eu quero que você entenda. Não é porque você fez o detox que pronto, tá resolvido. Não, a sua vida não parou, a sua vida continua. Então existe um movimento na sua casa, as coisas vão sair do lugar, mas se elas tiverem lugar para voltar, continua a organização. Isso é um dos detalhes de manter. Você consegue manter a organização na sua casa quando você criou, né, o espaço adequado para aquele objeto e ele voltar para o espaço, tá? Porque também não adianta, você organiza a sua casa, você pode até criar espaço para cada coisa tem seu lugar, tem a sua casinha, que eu costumo falar, mas você não volta. Não tem como ele voltar só, não tem vida própria, né? Então você tem que ir lá e voltar para o lugar, os objetos, tudo que você separou o espaço para eles. Isso é uma das dicas de manter a organização, tá? Então, pode ser que daqui a alguns meses, algumas semanas, você olhe para algo que ficou ali no canto, né? Ou dentro do seu armário, e você pode se perguntar, por que eu tive esse objeto? Por que eu fiquei com isso? Né? Você vai ficar com dúvida. Isso não significa que o seu detox ele foi ineficiente. Na verdade, significa que você está aprendendo a identificar o que não faz mais sentido na tua vida e aos poucos você vai aprendendo e vai retirando. Talvez nesse primeiro detox que você fez, essa primeira rodada, você não identificou que aquele objeto não te servia mais, você achou que ainda servia. Só que com a prática, você já criou, está começando a criar a prática e a facilidade em detectar objetos que não te servem mais, a entender o benefício que a organização está trazendo na tua vida. Então, quando você começa a identificar, começa a praticar e vira uma constante, vai acontecer de uma próxima vez você encontrar, meu Deus, esse objeto aqui faz tempo que eu não uso, porque eu não já fiz a minha organização, por que eu não botei isso fora, por que eu não doei?
Mas fique tranquilo, isso vai acontecer normalmente. Porque, como eu estou dizendo, você está criando aquela prática, a facilidade de identificar objetos, porque você está entendendo a importância e percebendo o benefício que ela te traz da organização, tá certo? Então, nunca é tarde para você destralhar e desvincular algo da sua vida, tá? Não é porque, como eu tô falando, que você já fez aquele destralhe, que você não pode, de repente, detectar e naquele momento fazer. Então, é uma constante, tá? Você vai criando esse hábito, vai virando algo natural que você vai fazendo tranquilamente, e aí você vai desvinculando, vai destralhando, sem nem perceber. Oi, Jujuzinha, esse é o teu nome que eu tô vendo aqui, tá? Seja bem-vinda. Então, você vai ficando tranquilo em relação a isso. Vai encontrar na sua casa, depois do primeiro destralhe, coisas que você não identificou da primeira vez, que não te servem mais, e você identificou agora, passa pra frente. Não fica chateado contigo porque da primeira vez você não identificou. Não, fica feliz porque agora você identificou, tá bom? Então, ó, pode ser que demore um pouquinho para você se acostumar com a ideia de deixar ir alguma coisa, né? A gente não tem esse costume de colocar fora, de doar, de desfazer. O nosso costume é acumular, é guardar, é ter. Então, a gente tem esse costume. Então, pode ser que demore. A partir do momento que você começa a fazer a organização, a destralhar a sua casa, você começa a criar a satisfação de organizar a sua casa, tá? Mas é aos poucos. Aos poucos, você vai se acostumar com essa ideia de deixar, né? Deixar ir embora as coisas que você não usa e nem faz mais sentido para a sua vida. Porque a gente guarda. E aí, quando você tem esse costume, você pensa que precisa. Mas à medida que você for criando essa prática de tirar o que não te faz falta, você tá só guardando sem usar, você vai criando esse costume, tá? Então, na maioria das vezes, guardamos sem pensar, só por guardar. Me diz aí, não é não? Ah, eu vou guardar isso aqui. Aí você vai se perguntar, por que eu guardei isso aqui? Pra que me serve? Não sei. Por que tu guardou? Ah, eu guardei. Então, mesmo quando a gente faz o detox, é difícil, tá? Você, de imediato, ter tudo resolvido na sua vida. Então não se cobre desse jeito, achando que eu fiz a primeira vez, quando eu fui olhar ainda tinha coisa, então aí você desiste, se desestimula. Não faça isso, tá? Pense da forma de que eu estou praticando, eu estou aprendendo a me organizar para que eu possa viver melhor. E aos poucos você vai vendo o benefício da organização e vai criando o hábito de tranquilamente se desfazer do que você não usa, do que você não quer mais, porque às vezes tem até coisa que a gente não quer, mas aí não, deixa aí, tem espaço, ou às vezes nem tem, mas tá lá naquela bagunça, você não quer se desfazer, tá? Então seja compreensivo com você, tá? A gente tá falando aqui, quem tá entrando agora e não viu o tema, mantenha a construção. Que construção? Durante essas lives, a gente tem falado sobre cada cômodo da casa. E aí a gente construiu uma organização com dicas que foram dadas, né? Aos poucos você vai entendendo como fazer em cada cômodo. Então você começou a construir sua organização. Então você precisa manter essa organização. E para manter, você tem que ter paciência e compreensão com você. Porque você está aprendendo. Tem gente que tem muita facilidade com organizar, já gosta, já é organizado. Mas tem pessoas que já têm mais dificuldade. Então, principalmente essas pessoas que têm mais dificuldade precisam ter paciências consigo mesmas, tá? Porque isso é com o tempo. Nada a gente aprende da noite pro dia. Quem dera, né?
Então, é essencial que você blinde a sua casa de uma possível intoxicação. Porque a gente já fez o destralhe. Oi, Aline, seja bem-vinda. A gente já fez o destralhe, já fez o detox. Mas se a gente não blindar a nossa casa dessa intoxicação, dessa nova intoxicação, tudo volta, né? Se a gente não mantiver a organização que a gente fez, volta tudo. E aí a gente tem um retrabalho, ou até desanima e aí volta a viver na bagunça e perde os benefícios que a organização traz. E os benefícios são infinitos em todos os sentidos, é na saúde. É porque eu não consigo dizer teu nome. Bom dia pra você. Eu tenho medo de errar aqui. E aí não fica legal, tá? Então, você mantenha a organização. Se você organizou locais para cada coisa, volte com essas coisas para os locais, tá? Se você resolveu fazer dobras, Regina, desculpa, Regina. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. Então, eu vou te dar algumas dicas, tá? Para que consiga manter essa organização que foi feita. Aí você vai dizer, não, Fabíola, mas eu nem comecei ainda. Então você pode voltar nas outras lives antigas, assiste cada cômodo e vai fazendo na tua casa. E aí quando você fizer, você pode, já tendo assistido essa live, e se quiser assistir de novo para reforçar, já entender como manter o que você está organizando. Tá certo? Regina, tu pediu para entrar, não foi aqui comigo? Eu vou só tentar concluir aqui, se der certo eu te chamo, tá? Então vamos lá. Primeira dica: torne-se o porteiro filtro do seu lar. Como assim? Né? A partir de hoje, depois que você fez o detox, o destralhe da sua casa, dos seus cômodos da casa, você vai virar o porteiro, você vai controlar o que entra na sua casa. Não vai mais, a partir de hoje, entrar qualquer coisa sem você nem analisar para que aquilo está entrando, se serve, se não serve. Você não vai fazer mais isso. Porque isso vai te ajudar a manter o destralhe, a organização, o detox da sua casa, tá? Então, as coisas, elas entram na sua casa de duas maneiras. Ou você compra, ou você ganha alguma coisa, não é isso? Não sei se de repente brota, se vocês têm, acontece aí na casa de vocês alguma outra maneira de que as coisas entram na sua casa. Mas, naturalmente, comumente, é você comprando ou você ganhando alguma coisa, não é isso? Então, a partir de hoje, você não vai mais levar para o caixa do supermercado ou caixa da loja. Ou então, você não vai mais clicar naquele carrinho de compras do site, tá? Sem antes questionar se você precisa desse objeto que você tá ali almejando, né? Porque às vezes a gente compra por impulso, só mesmo para desestressar. Então, assim, quando você não analisa o que você leva para o caixa do supermercado, da loja, ou a maioria das pessoas hoje em dia compram pelos sites, né? Você só tá olhando, vê promoção, aí começa a colocar várias coisas no carrinho, não quer nem saber se vai caber na sua casa, para que vai servir, quer saber que é promoção, aí vai jogando lá no carrinho. Então, você vai pensar a partir de hoje se isso tem espaço na sua casa, né? Se isso tem um lugar no seu lar. Porque você, levando essas coisas sem analisar, você vai estar voltando tralha para sua casa. A não ser que você precise. Mas você precisa mesmo, por isso existe essa análise. Por isso você vai ser o porteiro filtro do seu lar. Você tem que analisar.
Ah, na minha casa não é só eu que compro as coisas para lá. Tem meu marido que compra, meus filhos que compram. Então você precisa conversar com a família. Você não mora só, né? Se você morar só é uma coisa. E se você morar com a família é só você que compra, também, por mais que as outras pessoas não comprem, seria interessante que fosse conversado, né? A partir de hoje, depois dessa organização que a gente fez em casa, eu resolvi que para entrar algo aqui dentro de casa, vai ser regras assim, 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 para que a gente controle e mantenha a organização. Você pode conversar com a família, tá? Então, algumas perguntas são fundamentais para esse filtro. Eu até marquei aqui no livro, que é aquele que eu já falei para vocês, que é desse livro que eu tiro o conteúdo para falar com vocês. É um livro ótimo, tá? E também da minha formação, né? São conteúdos que se completam. E aí eu marquei aqui algumas perguntas que vão te ajudar a se fazer na hora que você for fazer essa compra, tá? Por exemplo, você vai se perguntar: qual valor vai me acrescentar? Você escolheu um objeto, você olha para ele: qual o valor que vai me acrescentar? Vai me servir para quê? Isso aqui, tá? Vai facilitar a minha vida ou só vai me dar trabalho? Porque tem coisa que é assim, que você traz pra dentro da sua casa, não te ajuda. Só faz te dar mais trabalho. É mais coisa pra você limpar, é mais coisa pra você guardar, é mais coisa pra você procurar um lugar pra ficar. Entende? Tem um lugar para você lá, para o local ou para o objeto? Você olha pra ele, se vai ter um lugar pra você na minha casa? Pergunta pra você mesmo, olha pra ele e pergunta: vai ter um lugar pra esse objeto na minha casa? Porque eu vou colocar em cima de qualquer lugar, vai virar bagunça, né? Que eu já falei que às vezes você tem um cantinho que todo mundo passa lá, joga alguma coisa, quando vai perceber tá lá uma montanha de bagunça, que todo mundo joga, né? As coisas lá. Outra pergunta: vou querer continuar com esse produto por muito tempo? Às vezes você compra só por impulso, só pelo momento, e às vezes você usa uma vez e aí já não quer mais. Aí fica lá, na parte das coisas que não fazem mais sentido pra você e você nunca se desfaz. Então, se você fizer essa pergunta antes, você evita de levar algo que depois vai te dar esse trabalho de ter que pensar se ainda precisa ou o que é que vai fazer com ele. A não ser que seja uma coisa que você vai usar bastante, mas se não for, você realmente analisa se precisa. E mais uma última pergunta é: se você não vai querer continuar com ele por muito tempo, vai ser muito difícil me livrar dele? Por exemplo, você leva: não, mas eu não vou ficar muito com isso, não, eu vou levar, mas não vou ficar muito. Será que quando eu for me desfazer, vai ser difícil? Eu vou pensar 1000 motivos para não me desfazer? Então, se você fizer essas perguntas, vai facilitar bastante no momento. Claro que você não vai parar, pegar um objeto e ficar lembrando das perguntas. Não, você vai criando um hábito, né? Se você já pensar em alguma dessas perguntas na hora que você for comprar alguma coisa, eu acho que já te ajuda a diminuir bastante coisas desnecessárias na sua casa, tá? São só dicas, tá, gente? Cada um vai analisando e filtrando da maneira que fica mais fácil. Mas o que eu quero dizer é que quando você analisa, você pensa na hora de comprar, fica mais fácil levar o necessário e o que não é necessário ficar. Entende? E aí, fazendo essas perguntas, vai te ajudar a equilibrar o que entra na tua casa, para que não entre coisas desnecessárias e volte à bagunça que tinha antes, tá? Aprenda a recusar alguns presentinhos, né? Tem N pessoas que adoram te presentear. Então, não é tudo que você recebe. Ah, Fabíola, eu vou ser grosseira em dizer não, não quero não. Depende. Às vezes tem vários familiares que estão se desfazendo de roupas e aí quer te dar uma roupa e às vezes você recebe, mas aí são 3 familiares, filtre, receba só de um que você percebe que as roupas você se identifica mais, ou N presentinhos que às vezes não fazem sentido. Dicas excelentes, né, Roberto? Que bom. Então, tem pessoas que te dão coisas e coisas que às vezes você, por vergonha, não quer negar. Às vezes é uma mesa velha, sei lá.
Pode até ser coisas novas. Mas evite receber de todo mundo. Filtre. Porque tá entrando na sua casa. E aí, você que tá lá convivendo todo dia com aquelas coisas, aí volta a bagunça e é você que vai sofrer com a bagunça. Então, filtre, tá? Ou então, são coisas de boa qualidade, você já explica pra pessoa, olha, eu vou receber aqui, te agradeço bastante, mas acredito que nem tudo vai me servir, eu vou passar pra frente. Ou então, se você achar melhor, eu lhe devolvo. Porque já aconteceu comigo recente, uma vizinha minha, ela me deu um saco de brinquedos pras minhas filhas. Brinquedos dos filhos dela, que já cresceram e não brincam mais. Aceitei, porque, né, as crianças viram e tal, e, né, eu não ia dizer, não quero. Mas tinham brinquedos bons, aí eu disse pra ela, olha, eu vou aceitar, mas alguns que elas não quiserem, eu te devolvo ou eu já passo pra frente. Ela disse, não tem problema. Então seja sincero, seja claro. A pessoa já está se desfazendo. Ela está lidando porque ela lembrou de você. Que maravilha, agradeci bastante por ela lembrar das minhas filhas. Mas também fazer com que ela entenda que, por mais que seja um presente, eu não sou obrigada a ficar com tudo, né? E aí eu deixei bem claro para ela que ou eu devolveria o que elas não quisessem, ou então passaria para frente. Ela, tudo bem. Então, você pode fazer assim também, tá? Aparentemente ela não ficou chateada, né? Se ficou, não demonstrou, mas acredito que não. Porque eu fui bem sincera e também fui bem agradecida, né? Tá? Por exemplo, lembrancinhas, cartões de visitas não desejados, porque às vezes tem uns cartões de visita que você mesmo pede, né? Você às vezes precisa de um cartão de visita de algum serviço, por exemplo, uma personal organizer. Aí você chega lá, me dá teu cartão. Mas às vezes chega pessoa, você tá às vezes no meio da rua, chega pessoas te entregando panfleto, papel, cartão, aí você recebe, guarda no bolso, guarda na bolsa e deixa lá e fica eternamente lá. Então você não recebe, ou se recebe já, você olha mesmo se você precisa daquilo dali e o que não precisa já se desfaz. Faz uma filtragem, não fica com tudo, tá? Às vezes esses desapegos de outras pessoas, como eu estou falando, né? Às vezes a pessoa não quer mais certas roupas, ela lembra de você, ou você algum dia falou que se ela tivesse e você ela não quisesse mais, ela lhe desse, aí você, né, você recebe, mas filtra, passa pra frente umas coisas, fica só com o que você precisa, ou então diz, não amiga, dessa vez eu não vou precisar porque eu já tenho o suficiente, mas uma próxima vez você conversa, tá? Você pode, sem ser desagradável, negar algo. E aos poucos a pessoa... E quando você explica também, por exemplo, você pode explicar, olha, eu tô agora numa vibe de organização, tentando tirar coisas da minha casa que eu não uso. Então, para que eu não pegue mais coisas para ficarem paradas na minha casa, eu estou freando algumas coisas. Você pode conversar, explicar, até incentivar a pessoa que já tá tirando algumas coisas de casa a entender a real necessidade de se desfazer de algumas coisas, não só por se desfazer, mas sim para que a energia da organização, o bem-estar, torne a sua casa numa casa mais agradável, mais espaçosa, porque tirou as tralhas. Porque às vezes, mesmo sem você ter tralha dentro de casa, às vezes a casa é pequena realmente, mas tá lá tudo organizadinho, fica confortável o seu lar, tá? Então também tem, principalmente aqueles brindes. Você vai em eventos, ou, sei lá, alguma festinha, às vezes até de criança, aí você ganha aqueles brindezinhos. Costuma ser, ainda mais nesses eventos, palestras, né? Feiras, caneta, bloquinho. Você já tem lá uma coleção de canetas e bloquinho de tanto que você recebe nesses cantos que você vai. Tenta filtrar. Você já tem 10 canetas lá, nem usa, às vezes as canetas ficam lá, fica tantos anos que quando você vai precisar nem risca mais. Então evite, você já nega, não, muito obrigado, pode guardar para uma próxima pessoa que pode ser que ela precise, eu já tenho muitos em casa. Seja educado. Não é para dizer, não, quero não. Não é para dizer assim. Né? Seja educado, não, muito obrigada, tá? Pronto, aí você sai. Não é porque são de graça que fazem parte da sua casa. Às vezes você age tão no automático, você passa, a pessoa tá com a mão estendida, você, puf, recebe.
né? Porque o povo diz de graça, até injeção na testa, né? Esses dizeres, né, que as pessoas dizem. Então, não, de graça você filtra do mesmo jeito. Não é porque é de graça que você vai ficar com tudo que te dão, esses brindes que você já tem em casa, uma coleção de bloquinhos e canetas e outras, imã de geladeira, com o calendário do gás. Aí tem lá, 5. Pra quê, meu povo, tanto calendário naquela geladeira? Então, você já deve ter canetas, bloquinhos, adesivos, imãs, o suficiente na sua casa, né? Que acho que já tá na hora até de estralhar aí, se não tiver feito. Tá? E a sua casa, ela é um espaço sagrado, ela não é um depósito. É onde você vive, mesmo que você não passe o dia, você chegar à noite cansado do trabalho, você quer uma casa confortável, um lugar adequado para você descansar. Porque quando você chega e tá tudo bagunçado, tá sujo, tá com mau cheiro, tá desorganizado, você já vem cansado, estressado, você piora. E quando você vem, a sua casa tá toda limpinha, organizada, sem tralha, com tudo no lugar, cheirosa. Você, por mais que chegue cansado ou estressado, você já ganha um novo ar, um novo respiro para continuar no outro dia. Você chega, a sua cama tá feita, você tá morto de cansado, vai tomar um banho quando olha sua cama organizada, limpa. Não tem preço, gente. Só sabe mesmo quem já tá vivendo. Uma cama organizada, limpa, um quarto adequado, com tudo sem entulho, sem tralha, é assim, surreal. É você viver numa pousada, num hotel, 24 horas do seu dia, quando você consegue deixar a sua casa organizada. E eu já falei que organização não é aquelas de capa de revista, tá? Porque você pensa em organização, você pensa que é tudo, a sua casa na capa de revista, igualzinho. E quando a sua casa não fica, você diz, não, a minha casa não tá organizada. Gente, aquelas fotos de capas de revista foram organizadas e limpas aquele local para bater aquela foto. Mas se uma família vive ali, as coisas não vão ficar no lugar. Agora, qual é a diferença? A diferença é que quando você organiza a sua casa, todos os objetos têm um lugar para voltar. Por mais que saiam do lugar, no final do dia você pode recolher e colocar no lugar. Então, fica organizado. O problema é quando você não tem lugar para tudo, porque tem coisas demais desnecessárias, e aí nada tá no lugar, tá tudo em cima de tudo, tá uma bagunça. Isso não é organização. Tá? Organização é você ter lugar para tudo e ter o necessário na sua casa. No final do dia, por mais que a casa esteja de cabeça para baixo, como tem tudo um lugar para voltar, quando você resolver catar tudo, em 15, meia hora, na casa toda, você consegue colocar tudo no lugar e você vai dizer, minha casa está organizada, tá? Então, oi Aline, seja bem-vinda. Então, lembre, a sua casa é um espaço sagrado, ela não é o depósito. Então, por isso dessa dica, torne-se o porteiro filtro do seu lar. Na nossa casa, entram as coisas através das nossas compras ou de presentes que a gente ganha, tá? Então, fique na porta da sua casa e tudo que for entrar você vai analisar a partir de agora, tá certo? Outra dica, vale a pena ser uma consumidora consciente. Ah, eu já sou, eu não compro qualquer coisa, ótimo, maravilha. Mas com certeza você é uma das exceções. Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas gostam de consumir. Elas trabalham para consumir, tá? Então, é um desafio em um universo guiado pelo consumo, a gente ter consciência na hora de comprar. Porque a gente é bombardeado todos os dias por vários meios de comunicação, incentivados a comprar, a ter. Ah, fulano tem, eu tenho que ter. A gente é bombardeado e incentivado a fazer isso. Então é um desafio a gente ser controlado e evitar ser consumista.
tá? Então, ó, a publicidade e a internet, elas são uma combinação, ó, poderosa para fazer a gente comprar coisa que a gente nem imaginou que precisava e que realmente às vezes a gente nem precisa, certo? Então, a gente precisa se tornar essa consumidora, esse consumidor consciente, porque a nossa casa é o nosso templo, não é um depósito de tralha, não é um lixão, tá? Então, quando a gente tem na nossa casa coisas que não nos servem, que não fazem sentido para a nossa vida, no momento, elas são tralha e a gente está usando a nossa casa como depósito. E aí a gente sente as consequências com o tempo dessa quantidade de coisas desnecessárias em casa. Ou no escritório, às vezes você tem um escritório também, tá? É seu escritório e aí você também não costuma fazer o detox. E aí você mantém coisas lá que não fazem mais sentido no teu trabalho hoje em dia. E aí também te trazem energias ruins e todas aquelas tralhas emocionais que a gente já falou, tá? Então, para reduzir as toxinas, o que a gente precisa? Ser seletivo e racional no que a gente vai comprar, tá? No que entra na nossa casa. Tem que fazer seleção, não é qualquer coisa. Ah, recebeu, toma, entra. Não. Pense, raciocine. Eu preciso, vai fazer sentido ou vai me dar mais trabalho, mais coisas para eu administrar? Porque quanto mais coisas você tem, mais coisas você precisa administrar. Mais tempo você perde com coisa desnecessária, porque o tempo que você ganha tendo o que você precisa, tudo organizado, você usa com sua família para um passeio, você usa para assistir uma série que você gosta, para ler um livro, para dormir, para fazer uma atividade física, porque a gente tem N motivos. Eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Um dos motivos é porque a gente não tem organização em certos setores da nossa vida e aí a gente acaba perdendo muito tempo com coisas desnecessárias e não usa o tempo que a gente deveria ter se a gente fosse organizado para coisas que fazem sentido na nossa vida, coisas que vão perdurar para a vida toda, né? Você arrumar a casa todo dia, tem coisas que são desnecessárias. Você tem que colocar eu já arrumei várias vezes esse armário, toda vez que eu abro cai 10 coisas. Então não tá organizado, ele só tá arrumado. Tem coisas ali que não te fazem sentido e estão te atrapalhando. Porque quando você abre o armário cai, aí você tem que organizar, mas você nem usa aquilo ali. Então esse tempo que você gasta toda a vida que tem que organizar, você poderia estar usando em outra coisa que vai te fazer se sentir melhor, vai te dar produtividade, tá? Então, seja seletivo e racional quando entrar objetos na sua casa. Oi, Alice, seja bem-vinda. Então, repense e substitua esses hábitos, tá? Gradualmente, não é uma coisa do dia para a noite, né? Eu não vou, a partir de hoje, eu vou conseguir evitar as coisas desnecessárias entrarem na minha casa. Não! Você vai aos poucos, você vai aprendendo, você vai criando esse hábito. Então, você não se sinta mal se de repente você deixou entrar coisas e quando percebeu, meu Deus, voltou a minha casa bagunçada. Não, tenha calma, respire. E com certeza, dessa vez já foi diferente da primeira vez. Quando você fez o detox da sua casa, você era uma pessoa. Quando você passou por essa experiência, você já mudou algo na sua mente, tá? E quando você muda, da próxima vez você já faz diferente e já muda outra coisa na sua mente. Então, é gradualmente. A organização, ela vai entrando na nossa vida e vai nos beneficiando aos poucos, tá? Não seja extremo em querer que do dia para a noite sua casa seja organizada, você seja a pessoa mais organizada do mundo e que tá tudo bem. Não vai ser. Você vai se frustrar. Tá? Vamos aos poucos, tá? Então, para reavaliar esses hábitos de consumo, assim, não necessário, né, que a gente tem, basicamente, eu costumo falar cinco passos, tá? Eu até anotei aqui para vocês. Você precisa se ater à boa e velha listinha de compras. Supermercado, quando a gente pensa em lista de compras, a primeira coisa que a gente pensa é do supermercado, né?
Mas não necessariamente. Você pode fazer uma lista de compras para o material escolar, para as compras do supermercado, para as suas compras de roupas, de sapatos, as roupas das crianças, brinquedos. Você pode fazer listas, faça listas. Adoro listas, tá? Porque quando você vai checando ali o alívio que você tem, que você cumpriu, por exemplo, listas de tarefas, né? Mas aqui no caso a gente está falando de listas para que você consiga controlar o que vai entrar na sua casa. Porque quando você vai no supermercado, por exemplo, sem noção, mesmo só passando o olho na sua casa, eu vou olhar aqui na geladeira o que precisa, na despensa o que precisa e vai no supermercado. Com certeza você vai gastar muito mais do que você precisaria gastar, se você levar a lista, tá? Então, listas, elas são tem vários benefícios quando você faz, inclusive a economia financeira, né? Economia de tempo e economia, bem dizer, da sua vida em si. Você tem muito mais praticidade, tá? Outra coisa, você vai precisar dedicar tempo, que é a questão também da paciência. Você vai fazendo aos poucos, você tem que ter tempo, tá? Para se dedicar a se policiar quando for evitar que algo entre na sua casa. Porque eu digo tempo em relação a, por exemplo, você vai fazer uma compra, você tem que pegar esse tempo e fazer a lista, né? A lista já é um passo, que é junto com o tempo. Você só vai conseguir fazer aquela lista se você parar um tempinho e fizer. Então, você precisa se dedicar, ter algum tempo. Não é, meu Deus, agora eu vou perder o meu dia todinho pensando em organização. Não é necessariamente assim, tá? Não vamos ao extremo, como eu falei. Você precisa arranjar um tempinho. Não, eu resolvi me organizar, porque eu sei que agora eu vou investir um pouquinho de tempo para me organizar, mas o benefício desse meu investimento de tempo eu vou sentir mais na frente, porque vai estar tudo organizado. Eu vou rapidinho no supermercado, já sei o que eu vou comprar, pego rapidinho lá o que eu quero, volto, não gasto mais do que eu preciso. A mesma coisa vai para roupas, eu já sei o que tem no meu guarda-roupa e eu já sei o que é que eu preciso, o que é que combina com o que é que tá faltando de peça, e eu vou e compro rapidinho o que eu preciso, tá? Então, invista tempo também. Dê atenção aos detalhes. Às vezes os detalhes fazem a diferença. Eu tenho uma live aqui que o nome é O Detalhe Faz a Diferença, porque realmente faz. Você pensa, isso é só um detalhe, mas às vezes esse detalhe faz a diferença total. Que às vezes você perde um tempão pensando no todo, mas se você fizer aquele detalhe, você já começa a ver a diferença. E é isso que também às vezes nos incentiva. Porque quando você começa a querer fazer do grande, você se trava, achando que só vai fazer se isso, se aquilo, aí vem as crenças limitantes. Então, dê atenção aos detalhes. Comece por algo simples que você acredita, que você entendeu que vai fazer a diferença na sua organização e vai evitar de que você traga coisas para sua casa, compre coisas desnecessárias. Outro passo, descubra o que te motiva a comprar. Porque às vezes você compra por impulso, como eu falei aqui. Você compra sem precisar de verdade, você compra porque tá triste, você compra porque tá feliz, você compra por causa das emoções. Você compra porque você se sente bem, você compra, você tem que ver por que você compra. Ah, não, eu compro só por realmente quando eu preciso. Ótimo. Se a sua motivação é essa, existe um equilíbrio na sua casa. Com certeza, tá? Mas se não for esse o motivo, analise, veja, para ver se tá equilibrado com a quantidade de coisas que você tem e a quantidade de coisas que você usa, certo? E detalhe, mais um último detalhe, mais um último passo, faça substituições. Você pode substituir, tá? Eu pretendo esmiuçar um pouco mais esses 5 passos na nossa próxima live, tá? Porque acho que dá para dar mais umas pinceladas para ficar mais claro para vocês, e eu não vou me aprofundar muito nesses 5 passos hoje, tá? E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, tá? A Regina, ela queria entrar aqui na live, tá? Eu vou ver se ela ainda quer, para ver se ela tem alguma dúvida que possa tirar aqui ao vivo. Eu acho que é interessante, né? Peraí, só deixa eu beber água. Eu falo muito. E aí, antes de tentar fazer ela entrar, eu queria só comunicar a vocês que a 3ª edição da Feirinha das Amigas já tá chegando.
né? Já temos uma data, é 11 e 12 de março. É um sábado de 18 às 21 horas e no domingo de 9 às 13, tá? Então eu vou estar lá novamente pela terceira vez, tá? Fazendo um mini workshop, né? Que a gente chama, que é dando algumas explicações sobre organizadores, algumas dicas de organização. Tem muitos outros expositores, né? Muitos profissionais vendendo roupas, muitos profissionais também com comidinhas deliciosas. O Roberto vai estar lá aí do Segredo Caseiro. Comida deliciosa, tá, gente? Provavelmente no domingo, eu não sei. No domingo da última feira, ele fez feijoada, tá? Eu não sei se dessa vez vai estar no cardápio, mas é uma delícia, tá? Então, vai ser lá na Tia Gardenha, na escola, né? Vocês fiquem acompanhando os stories, que eu vou estar comunicando direitinho o endereço, tá? Vocês podem estar também seguindo o Insta lá da feirinha, tá? Que é feirinhadasamigas.ce. Vocês podem seguir lá e acompanhar todos os expositores. Tem aromaterapia, tem cosméticos, tem de tudo um pouco, tá? Lá na nossa feira, tá? E aí, lembrar também a vocês do meu grupo no Telegram, que é um grupo exclusivo, tá? Eu coloco algumas dicas lá extras que eu não coloco aqui no Instagram. Quem tiver interesse, fala comigo no direct, e aí a gente conversa direitinho pra você entrar, tá? E aí eu vou ver se eu chamo aqui a Regina, não sei se ela ainda tá aí. Seja bem-vinda. Te chamei, viu, Regina? Olha aí, menina. Bom dia, tudo bom? Bom dia. E aí, qual é a sua dúvida, querida? Tem alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa aqui sobre o assunto? Eu só quero parabenizá-la pelas dicas maravilhosas que você dá pra gente. Muito obrigada. E aí, se você tiver algum espacinho aí na sua casa e você queira alguma dica, a gente faz agora, ao vivo. Aproveita que eu tô quase me despedindo aqui. É porque agora eu tô no trabalho, aí eu tô no trabalho. Menina, olha aí. Então tá certo. Mas aí eu agradeço, tá? Por você estar aqui e querer entrar, aparecer aqui, né? E eu convido a outras pessoas, tá? Que quiserem entrar, mas também para tirar dúvida. Você também, Regina, se quiser entrar na próxima vez e tirar alguma dúvida ao vivo, aí a gente tira aqui, viu? Tá certo. Tá? Então, Tá certo. um beijo e obrigada. Obrigada, viu? Pelas dicas. Pode fechar. Não, é sobre a decoração ou a organização do ambiente. Nós temos online, porque progressão já está chegando aí, viu, Regina? Tem que fazer os cursos. Sei. Vou ter que desligar aqui bem. Ai, que legal, gente. Gostei, ó. Quero repetir, viu? Então, vocês estão convidados para a próxima live. Quem quiser entrar, nem que seja só para dizer um oi, mostrar a cara aqui pro mundo. Então, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Aí, na próxima live, a gente continua sobre esses 5 passos mais detalhados. Quem não pegou o começo, vai ficar lá salvo no perfil, tá? Do Instagram. Tem outras lives lá também. Espero vocês lá na Feirinha das Amigas. E aí, daqui pra lá, eu ainda vou falar mais, né? Acho que ainda tem umas semanazinhas. Eu vou sempre estar lembrando vocês da feira, tá bom? E aí, se tiverem alguma dúvida, fala comigo no direct, estou lá. E é isso, tá? Ninguém tem dúvida? Muito obrigada. Tchau e até a próxima.